nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de fazermos esta reunião neste momento e podermos estudar juntos a Tua Palavra. Queremos humildemente rogar a unção do Espírito Santo, a Tua presença, a Tua direção, para que nós possamos compreender como melhor estudar a Tua Palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Por favor, dirija esse estudo, fica conosco, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ficou bem compreensível aquele materialzinho, aquela apostilazinha de 4 páginas que eu preparei e mandei para vocês? Ficou bem compreensível? Se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês sabem que eu estou aqui à disposição. Se vocês estiverem estudando e verificando aqueles detalhes mencionados lá na apostila, no momento que vocês precisarem, é só mandar uma mensagem, viu? E a gente vai interagindo, viu? Vai ser um prazer sempre poder ajudar nesse sentido. A nossa aula de hoje, ela tem o objetivo de apresentar ferramentas de estudo da Bíblia. Veja, a gente estudou durante esse período, gastou a maior parte do tempo no processo de observação do texto bíblico, e realmente essa é uma etapa que requer bastante tempo. Eu sempre frisei, repeti várias vezes, que às vezes é muito melhor você gastar, digamos, mais tempo com um capítulo da Bíblia do que você ler, digamos, 3, 4 capítulos da Bíblia por dia. Quando a gente faz um ano bíblico, geralmente a gente lê 3 capítulos durante a semana e 5 capítulos no final de semana. Se você fizer isso, a gente está começando um novo ano, se você fizer isso começando agora em janeiro, no final do ano você vai ter lido a Bíblia inteira. Então, esse é um método de leitura da Bíblia, não é um método de estudo, mas é um método de leitura, né? Porque dessa forma você está apenas lendo a Bíblia, né? Você estuda a Bíblia quando você faz aquilo que a gente tem aprendido aqui, quando você olha os padrões de repetição, de contrastes, relações de causa e efeito, quando você faz isso, você está realmente estudando a Bíblia. Mas se você somente lê, você está apenas lendo, não está estudando. Existe uma diferença entre ler e estudar a Bíblia. O que a gente fez nesse curso foi dar ferramentas para você estudar a Bíblia, de fato, né? E esse processo, essa etapa da observação, ela é a etapa que mais gasta tempo, porque você vai ter que olhar para o texto, e às vezes você não percebe a coisa da primeira vez, você tem que ler a segunda vez, e não importa quantas vezes você leia, quantas vezes você lê, tantas vezes você vai observar coisas novas, porque a palavra de Deus não se esgota, né? E você sabe muito bem disso. Quantas vezes a gente lê um texto da Bíblia e a gente para assim e pensa, eu nunca tinha parado para observar isso aqui, né? Então isso acontece muito quando a gente está estudando a Bíblia. Então nós vimos o processo de observação, eu vou revisar rapidamente agora e nós vamos falar sobre ferramentas de interpretação da Bíblia. Na verdade, meu objetivo, eu vou compartilhar aqui agora uma tela, e aí eu acho que eu vou precisar do apoio da Wilma. Sim, Wilma? O senhor vai rever a tarefa? Ah, boa, é verdade, Wilma. Eu estava esquecido disso. Foi no livro de Efésios, não foi isso? Não, Mateus. Oi? Depois, Foi Mateus, exato, foi Mateus 5-7. Excelente. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela e vocês vão dizendo aí para mim. Boa, eu estava esquecido. Deixa eu colocar aqui Mateus 5. Deixa eu aumentar aqui a... Ok, eu não sei, todos vocês conseguiram fazer na mesma versão, na Almeida, Revista Atualizada? Vocês fizeram a tarefa na mesma versão? Utilizaram a mesma versão? Eu tenho a Bíblia de Estudo Almeida. Bíblia de Estudo Almeida. A versão deve ser Almeida, Revista e Atualizada. Professor Santana, qual foi a versão que o senhor usou? Não sei se ele ouviu. Enquanto isso, Jean, você usou a mesma versão da Wilma? não, eu usei a Almeida Revisada. Almeida Revisada. A minha é a Almeida Revista e Atualizada.
É, a minha também, não é? Ok, ótimo. Revista João atualizada. Revista autorizada. Ok, tá ótimo. Ok, então acho que todos nós utilizamos, assim, a gente está com a mesma versão. Então vamos começar aqui, no Mateus 5, no verso 1, o que vocês acham que a gente tem aqui que marca o início de uma nova sessão? O que vocês acham? Quais são os elementos que a gente encontra aqui que marca, ajuda a ver que isso aqui é o início de uma nova sessão? Você tem aqui local, subiu ao monte, correto? Porque se você voltar na sessão anterior, olha onde Jesus estava, né? Percorria Jesus toda a Galileia, né? Galileia, Decápolis. Então, você tem um novo local aqui, subiu ao monte. Então, isso por si só já é suficiente para marcar uma nova sessão. Você tem as multidões, mas as multidões também são mencionadas no final do capítulo 4, né? Mas o fato de Jesus estar no novo local, isso aqui já é o suficiente para marcar uma nova sessão, né? Ele subiu ao monte, né? Agora tem outro detalhe aqui também, porque veja, na sessão anterior, os discípulos não são mencionados, né? Mas aqui no capítulo 5, verso 1, os discípulos são mencionados. Então você tem novos personagens, né? Você tem os personagens aí sendo apresentados, né? Você tem no capítulo 4, de 18 a 22, você tem aqui Jesus chamando os discípulos, mas esse pensamento é interrompido no verso 23, porque fala que Jesus estava percorrendo a Galileia, e aí a relação entre Jesus e os discípulos é retomada no capítulo 5, verso 1. Então você tem o monte, você tem os discípulos, então isso aí já nos ajuda a ver que isso é o início de uma nova sessão. Vamos aqui para... Eu vou pular o verso 13 ou aqui para o verso 14. O que vocês acham que a gente tem aqui no verso 14 que ajuda a identificar, ou que levou o editor a colocar isso aqui como uma nova sessão? No verso 14. A luz do mundo, não? A voz surgiu. Exato. A gente tem aqui essa comparação implícita, né? Vós sois o sal da terra. E no verso 14 você tem uma mudança na comparação. Você muda do sal para a luz. Então, o editor entendeu que isso aqui estava marcando o início de uma nova sessão, né? Então, possivelmente, essa foi a razão que ele encontrou para marcar, né, uma nova sessão. Talvez outro editor fizesse o seguinte, pegasse o verso 13 e colocasse junto do verso 14, e colocasse como título da sessão o seguinte, os discípulos, o sal da terra e a luz do mundo. Né? O editor também poderia ter feito isso. Eu não sei se na Bíblia de vocês, na versão que vocês estão utilizando, o verso 13 aparece sozinho, como uma sessão só. É assim? Ele aparece sozinho. Pois é. Então, uma coisa que o editor poderia ter feito, ele poderia ter colocado o verso 13 junto com o 14 e ter colocado como título os discípulos, o sal da terra e a luz do mundo. E seria uma sessão, né? Mas ele preferiu separar, e existe também uma razão para isso, porque ele separou as comparações aqui. Aqui você tem uma comparação implícita, né? E no verso 14 também uma comparação implícita. Vocês lembram da diferença entre comparação implícita e explícita? Vocês lembram disso? A diferença básica é que na explícita o autor utiliza palavras do tipo como, semelhante, né? Então, em vez de Jesus dizer, vós sois como o sal da terra, ele simplesmente disse, vós sois o sal da terra. Então, a comparação implícita e explícita são bem parecidas. A diferença básica é que a comparação explícita ela é uma comparação direta, porque usa uma palavra de comparação, né? Como semelhante, e assim por diante. Vamos aqui no verso 17. Aqui a mudança é um pouquinho mais sutil, não sei se vocês vão lembrar. O que está marcando o início de uma nova sessão aqui no verso 17?
O que vocês acham? Eu não pensei, pastor. Você tem uma mudança aqui no verbo. Aqui, olha, não se pode esconder, nem se acende. Não é? Aqui você tem um imperativo, assim brilhe, mas aqui você tem um imperativo negativo, você tem a palavra não. Então, o padrão é um pouquinho diferente do padrão que foi visto nos versos 14 a 16. Uhum. Então, isso aqui é uma coisinha um pouquinho mais sutil, tem que ver com o verbo. Né? Vocês lembram que toda mudança com o verbo, mudança de pessoa, mudança de voz do verbo, mudança de modo, isso é uma coisinha um pouquinho mais sutil, requer um pouquinho mais de conhecimento técnico, mas esse é um recurso também que se utiliza para marcar novas sessões. No verso 21, o que vocês acham? O que vocês acham? No verso 21, o que está marcando existe uma nova sessão aqui? Ouvistes que foi dito. Uhum. Ok. Veja que eu acho que tem que ver também com o verbo. Ouvistes. Mas provavelmente mais do que o verbo também. Você tem um padrão, Os observa antigos. só. Você tem um padrão que vai acontecer daqui por diante. Você vai ter assim, ouvir. Exato. Ouvistes isto, eu porém vos digo isto. Vocês vão ver que o verso 21 tem ouvistes isto, verso 22, eu porém vos digo, não é? E é o desenvolvimento disso. No verso 27, a mesma coisa. Ouvistes isto, ou seja, não adulterarás, eu porém vos digo isto. Então você vai ter esse padrão acontecendo. No verso 33, a mesma coisa. Ouvistes isto, eu porém vos digo isto. No verso 38, olha, o mesmo padrão. Ouvistes isto, no verso 39, eu porém vos digo. Então, esses padrões de repetição nos ajuda a perceber que cada padrão desse está marcando uma sessão. Ó, no verso 43, ouvistes que foi dito, verso 44, eu porém vos digo. Vocês estão percebendo que isso vai se repetindo frequentemente? Está claro isso para todo mundo? Uhum. Ok. Muito bem. Aí, quando você chega no capítulo 6, verso 1, o padrão terminou. Se o padrão terminou, não tem mais, ele não está mais dizendo ouvistes isto, eu porém vos digo. Então, o padrão terminou, né? Ele está usando aqui Jesus está usando um imperativo aqui, né? Ele falou do amor ao próximo. Veja que cada padrão desse iniciou um tema. No capítulo 6, verso 1, a gente tem um tema, o tema da justiça, a gente está vendo aqui a palavra justiça sendo mencionada, né? Mas aí ele utilizou um imperativo, não utilizou mais aquele padrão, não é? Então, isso nos ajuda a perceber que aquelas sessões terminaram e uma nova sessão está começando. Quando você vai para o verso 2, na Bíblia de vocês, na versão que vocês estão utilizando, o verso 1 está sozinho? Tá. Tá. Eu diria que o editor poderia ter colocado o verso 1 junto com o verso 2. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode discordar da maneira como o editor organiza as sessões. Eu discordaria aqui. Eu acredito que o verso 1 é uma introdução ao tema da justiça, e o que Jesus está dizendo é que dar esmolas, isso aqui é uma evidência de que você pratica a justiça. Então você tem uma introdução do tema, certo? Quando você tem uma introdução do tema e o desenvolvimento dele. Como é que a gente sabe disso? Olha aqui a palavrinha pois.
né? Agora, existe uma justificativa para ele ter colocado o verso 2 como uma nova seção? Tem sim, porque pois é uma palavra de transição. Vocês lembram disso? Uhum. Pois, portanto, é uma palavra de transição. Então, o editor tem razão em colocar o verso 2 separado do verso 1 como uma seção diferente? Tem, porque existe uma justificativa, pois é uma palavra de introdução, ou perdão, de transição. Mas se a gente colocasse junto, também não estaria errado. Porque, como é que a gente sabe disso? A gente vai ver que aqui Jesus fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por eles. O que é esse ser visto que é comentado no verso 1? Quando você leu os versos 2 e diante, esse ser visto é o ser visto dando esmola. Então você vê a conexão entre o verso 1 e os versos posteriores. Você poderia ter colocado tudo numa sessão só. O verso 1 seria a introdução, os versos 2 a 4 seria o desenvolvimento. Então, o que é a prática de justiça no contexto do capítulo 6? A prática de justiça ela pode ser evidenciada em você fazer bem ao próximo, né? Então, isso é a prática de justiça. E mais do que isso, você fazer o bem ao próximo não para ser visto, mas em reverência, né, ao Pai Celestial, né? Então, a gente poderia colocar numa sessão, mas colocar em sessões diferentes também está ok, porque pois é uma palavra de transição. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? O senhor, por acaso, pastor, o senhor vai entregar, tipo, uma tabela como aquela ou não? É mais trabalho isso aí. Eu posso tentar montar uma tabela, mas naquele texto que eu mandei para vocês, Eu entendi. você já tem ali um exemplo de cada coisa, né? Eu poderia tentar, se ficar mais simples, de repente poderia tentar colocar numa tabela, se ficar mais fácil, viu? Ok, gente, vocês vão ver o seguinte, olha aqui o verso 2, como foi que ele começou. Quando deres esmola. No verso 5, alguma coisa semelhante com o verso 2? Olha aí para mim. Quando orardes. Exatamente. Exatamente. Então, vocês veem que existe um padrão, né? Quando deres esmola, no verso 2, no verso 5, quando orardes. Então, essas repetições, né, de padrões, elas nos ajudam a identificar novas sessões. Né? Até rimou, né? Eu falei, essas repetições de padrões nos ajudam a identificar novas sessões. Virei poeta de repente. Viu? Então, isso nos ajuda a identificar, ok? Como é que é? Repentista. Repentista. Pois é, sangue nordestino, né? Fazer o quê? Então, muito bem. Quando você chega aqui ao verso 9, o padrão terminou. Olha, no verso 2 você tem quando deres esmola. No verso 5 você tem quando orardes. No verso 9, você não tem quando alguma coisa. Você tem uma palavra de transição, portanto. Então, uma nova sessão está começando. Então, essas palavrinhas de transição, elas são muito importantes. Pois e, portanto, são palavras que a gente sempre deve prestar atenção, sempre ficar atento a elas. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Aí você vai ter o decorrer de toda a oração. Aí veja só que coisa interessante. Verso 16. O que vocês estão vendo aqui? Quando de novo? Quando jejuadas. Quando de novo. Exatamente. Então, o verso 16 é semelhante ao verso 5 e é semelhante ao verso 2. O verso 2 você tem, quando, pois, deres esmola. Verso 5, quando orardes. Verso 16, quando jejuardes. Então, esses padrões de repetição nos ajudam a identificar as novas sessões, né?
E aí você vê o seguinte, que você tem repetição de palavras aqui dentro dessa seção, que é outra coisa que confirma que você tem uma seção. No verso 16, você tem quando jejuardes. No verso 17, você tem tu, porém, quando jejuares. No verso 18, você tem aos homens, não parecer aos homens que jejuas. Então, vocês têm aqui jejuardes, jejuares, jejuas. No verso 16 ainda, jejuam. Então, essa palavra se repete muito dentro dessa seção, indicando que você tem aqui um tema que está sendo trabalhado. Né? Vocês lembram que esse é um dos recursos para a gente identificar sessões. Né? Então, o tema está sendo trabalhado aí. Né? No verso 19, o padrão muda um pouquinho. Você não tem quando alguma coisa. Você tem aqui um imperativo. Não acumuleis. Então, mudou o padrão do verbo. Então, você tem uma nova seção. Né? Além disso, olha aqui, ó, a repetição da palavra tesouro, no verso 19. Tesouro, no verso 21. Ou seja, a mesma palavra utilizada no início e no fim de uma sessão. Qual o nome que a gente dá para isso? Quem se lembra? Inclusão. Inclusão. Exatamente. Você tem a mesma palavra no início e no fim da sessão. Então, além de você ter uma mudança no padrão do verbo, você tem a mesma palavra utilizada no fim, no início e no fim. Então, você tem realmente uma nova sessão. Verso 22. É o verbo também, né? São os olhos. São os olhos, tempo, a né? lâmpada do corpo. Você tem uma mudança aqui no padrão do verbo. Jesus utilizou um imperativo no verso 19, no verso 22 já não tem mais o imperativo. Né? E a gente sabe também que tesouro é o fim da sessão, o verso 21 é o fim da sessão, porque a palavra tesouro foi repetida. Né? Então, isso aqui é uma inclusão. Então, a gente tem o fim da sessão no verso 21. Então, logicamente, o verso 22 vai começar uma nova sessão. Né? Muito bem. Aí você tem aqui o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Muito possivelmente, o editor colocou o verso 24 sozinho, porque no verso 25 você tem uma palavra de transição. Por isso. Ok? E a linguagem aqui reflete que você tem um novo tema sendo trabalhado. Por exemplo, no verso 25, você tem aqui, não andeis ansiosos. Aí você vai para o verso 27, você encontra, qual de vós, por ansioso que esteja? Você vai para o verso 28, você lê, e por que andais ansiosos? Ou seja, qual é a palavra que está se repetindo aqui? Qual o tema que está sendo tratado aqui? Ansiedade. É o tema da ansiedade. Então, isso fica muito claro pela repetição da palavra. Então, tudo isso aqui está dentro, né, do mesmo tema. Você vê aqui no verso 31, não vos inquieteis, que é muito semelhante a não fiqueis ansiosos. Né? Então, no verso 34, a mesma coisa, portanto, não vos inquieteis. Né? Uma pergunta para vocês. Isso aqui é importante. No verso 34, você tem a palavra portanto, que é uma palavra de transição. Por que o editor não colocou o verso 34 como início de uma nova sessão? O que vocês acham? Não, porque no verso 34 você tem a palavra portanto. E a palavra portanto é uma palavra de transição. Por que o editor não colocou o verso 34 como início de uma nova sessão? A resposta está aqui nessa palavra. Inquietar. Exatamente. Ou seja,
você está dentro do mesmo tema ainda. O tema que foi introduzido no verso 25, que é o tema da ansiedade. Né? Então, você está aqui, olha, não vos inquieteis, é sinônimo de ficar ansioso. Não é? Ansioso. Aliás, olha só, em português, você tem ansioso e inquietar-se, mas em grego a palavra é a mesma. Em grego a palavra é a mesma. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, mas quando eu coloco o cursor em cima da palavra, aparece com a minha palavra grega. É meriminal. Quando você vai para o verso 34, é a mesma palavra. O tradutor traduziu com uma palavra diferente para evitar a repetição, mas em grego, ou seja, no texto original, a palavra é a mesma. Então, do verso 25 até o 34, você tem o mesmo tema. E outro detalhe, vou repetir uma pergunta. Você tem a palavra ansioso no verso 25 e a palavra inquietar-se no verso 34, sendo que as duas palavras em português vêm da mesma palavra grega. Ou seja, você tem a mesma palavra no verso 25 e no verso 34, no início e no fim da sessão. Qual é o nome que a gente dá para isso? Inclusão. Inclusão. Exatamente. Então fica muito claro que a sessão começa no verso 25 e termina no verso 34. Fica muito claro isso, sem sombra de dúvida. É por isso que o editor não colocou o verso 34 como início de uma nova sessão, apesar de você ter uma palavra de transição, a palavra portanto. Porque está muito claro que o verso 34 ainda faz parte do tema que foi iniciado no verso 25. Alguma pergunta até aqui? Está claro isso? Ok, muito bem. Então vamos aqui para o verso 1 do capítulo 7. Não julgueis. O que a gente tem aqui? Verbo. Negativo. Não julgueis. O verbo, no imperativo, exatamente. Veja que mudou o padrão. Né? A sessão começou aqui, ó, no verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Isso aqui também é um imperativo. Então, a gente observa que você tem vários imperativos aqui marcando início de sessão. Isso é um padrão. Né? Então, você identificou aqui a repetição de um padrão. Não julguei, isso aqui é um imperativo. Ok? Aí você vai ter outro imperativo no verso 6. Não deis aos cães o que é santo. Por isso que o editor colocou o verso 6 como início de uma nova sessão. Né? No verso 7, você tem outro imperativo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, a gente tem um imperativo marcando essa sessão que começa no verso 7. Vamos agora para o verso 13. Olha o que a gente encontra de novo. Entrai. O que é isso? Imperativo. Então, você tem um padrão. Né? Você tem um padrão aqui se repetindo. Então, você tem esse imperativo no verso 13. No verso 14, você não tem o verso 14 iniciando com imperativo. Mas no verso 15, olha o que a gente encontra. Acautelai-vos. O que é isso? Imperativo. Imperativo de novo. Então, veja que existe um padrão se repetindo aqui. Toda vez que o padrão se repete, você tem o início de uma nova sessão. Né? Isso tem acontecido frequentemente com o verbo. Vamos aqui para o verso 24. O verso 24. O que será que a gente tem aqui? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras E a palavrinha, e as pratica. Como é que é, Jens? Pode falar de novo? palavrinha pois, ela está aí, né? Exatamente. Olha, você tem uma palavra de transição aqui. Você tem uma palavrinha de transição, pois. Muito bom. E a gente pode confirmar que isso aqui é o início de uma nova sessão, possivelmente pela repetição de palavras. Olha só, a palavra chuva aparece no verso 25. Ela vai aparecer de novo no verso 27. Ok? Você tem sopraram no verso 25, sopraram no verso 27. Você tem ventos no verso 25.
ventos no verso 27. Praticamente, o verso 27 é um refrão, né, uma repetição do verso 25. Isso indica que isso aqui faz parte da sessão. O verso 27 ainda faz parte da sessão, né? Você tem aqui no verso 26, olha só, praticamente a repetição do verso 24. Só que existe uma diferença. Enquanto o verso 24 está focado no homem prudente, o verso 26 está focado no homem insensato. Enquanto o homem prudente edificou a casa sobre a rocha, o verso 24, o homem insensato edificou a casa sobre a areia. Então você vê que existe um padrão sendo repetido dentro dessa seção. E tudo isso aqui é marcado por essa palavrinha de transição que o Jean mencionou, a palavra pois, no verso 24. Está iniciando essa nova sessão. Muito bom. Ok, gente. Então aqui agora vamos para o final do capítulo 7. Olha só. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Você tem uma formulazinha aqui de introdução, né? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, aí diz o que aconteceu depois disso, mas isso aqui também é a conclusão de tudo que foi dito antes, né? Você tem uma mudança aqui no padrão, quando Jesus acabou. Vocês lembram que lá atrás, esse padrão de quando fizeres isso, quando fizeres aquilo, aconteceu várias vezes lá atrás. Mas aqui, o quando tem um personagem diferente. Lá atrás, era quando vocês fizerem isso. Mas aqui você tem quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Então você tem um novo padrão aqui, você tem uma nova sessão que começa no verso 28 e termina no verso 29, e a gente sabe que termina no verso 29 porque no capítulo 8, verso 1, eles estão, o texto está mudando de cenário. Ó. Ora. Monte. Exatamente. Ora, é uma palavrinha de transição também, descendo ele do monte. Lembre-se que lá no capítulo 5, olha só que coisa interessante. Lá no capítulo 5, isso aqui é muito interessante. Vendo Jesus as multidões, o que foi que Jesus fez? Subiu ao monte. Subiu ao monte. Aí agora vamos para o capítulo 8 e o verso 1. O que Jesus está fazendo agora? Desceu do monte. Desceu do monte. Não é interessante isso? No capítulo 5, verso 1, ele está subindo. Pegou o elevador, está subindo. No capítulo 8, ele pegou o elevador para descer. Então, no capítulo ele começou 5, e terminou, né, pastor? Assim. Exatamente. Isso é interessante, gente, porque esses padrões mostram onde começa e termina uma sessão. A gente viu sessões menores, mas o que a gente acabou de ver agora? Que os capítulos 5, 6 e 7 formam uma sessão. Tá claro isso, não tá? E dentro dessa sessão, você tem subseções. Como é que a gente sabe que os capítulos 5, 6 e 7 formam uma sessão? Porque no capítulo 5, verso 1, Jesus está subindo. No capítulo 8, verso 1, ele está descendo. Acabou. Ele estava fazendo nos capítulos 5, 6 e 7. Então veja como isso nos ajuda a ver coisas no texto que de outro modo a gente não veria. Né? Alguma pergunta? Quer dizer que os 5, 6, 7 são parte do Sermão do Monte. Exatamente. Exatamente. 5, 6 e 7 é a sessão que a gente chama de o Sermão da Montanha. Né? Uma das sessões principais do livro de Mateus. Ok, gente, então vamos aqui agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Alguma pergunta sobre isso aí? Só se eu não copiei, porque se eu vou copiar agora, vou copiar muito devagar, não vou acompanhar, então não copiando. Estou contando com a misericórdia dos irmãos que copiam aí para mandar. E vai ficar gravado também, aí qualquer coisa depois. Se precisar, é só me perguntar e qualquer coisa eu lhe mando. Se ficar alguma dúvida, a gente conversa por mensagem, não tem problema. Não precisa não, pastor. Acho que se tá a gravação aí, eu faço. Tá bom, mas se precisar, a gente está à disposição, viu? Tá bom. Fico à disposição. Eu vou compartilhar aqui agora um PowerPoint para a gente entrar no assunto de interpretação bíblica, né?
Isso aqui é um tema muito importante. Veja, quem se lembra quais são as 3 etapas da interpretação? Quem se lembra? Deixa eu ver aqui. Quem se lembra quais são as 3 etapas do processo de interpretação? Isso a gente viu na primeira aula. Pois Alguém lembra? Isso foi no ano passado, né? Não, ainda não. A partir da semana que vem, a gente vai poder dizer que foi no ano passado. Observação. São três etapas. Observação, interpretação e Interpretação aplicação. e aplicação. Exatamente. Então, até agora, a gente viu observação. E não tem jeito, a gente tem que gastar muito tempo com isso. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o assunto da interpretação. Então, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. A gente divide as etapas, observação, interpretação e aplicação, por uma questão didática. Mas não significa que quando a gente está interpretando na Bíblia, as coisas são bem separadas assim. Vou fazer a observação, vou fazer a interpretação, vou fazer a aplicação. Geralmente essas coisas acontecem simultaneamente. Elas acontecem ao mesmo tempo, não é? Agora, o processo de você marcar o texto, de você olhar ali os padrões de repetição, esse é um processo que, digamos assim, é o pontapé inicial. Então é importante fazer isso para começar. Ler o texto bíblico mais de uma vez, várias vezes. Agora, observação, interpretação e aplicação são coisas que acontecem, digamos assim, simultaneamente. Então, a gente separa por uma questão didática para ficar mais fácil de entender. Então, o que eu vou mostrar agora tem que ver com a interpretação, mas não necessariamente tem que ser, só acontece depois da observação. Pode acontecer simultaneamente, né? Então, vamos aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, aqui, interpretação bíblica. Vocês estão vendo o meu PowerPoint, não estão? Ok, Tá. ótimo. Então, eu queria hoje, assim, gastar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos falando sobre a questão do preparo espiritual para interpretar. Gente, a Bíblia não é um livro como outro qualquer, a gente sabe disso. Então, interpretar a Bíblia não é como interpretar uma gramática, não é como interpretar uma biografia. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro como outro qualquer. A Bíblia é um livro divino, humano. Né? Então, a gente está lidando com a inspiração divina. Então, a gente precisa de preparo espiritual. Então, a gente nunca deve começar um estudo da Bíblia sem orar, e isso é uma coisa que a gente sabe muito bem. A Bíblia, a Ellen White fala muito sobre isso. Né? Então, por que a gente tem que ter um preparo? Porque a tarefa ela é complexa. Né? Não é simples. A Bíblia é um livro divino humano, né? E além disso, a Bíblia foi escrita em outro tempo, em outra cultura, em outra língua. Nós chamamos isso de abismos, né? O abismo do tempo, o abismo cultural, né? O abismo social, é outra sociedade, é outra cultura, né? É outra língua. Então, interpretar a Bíblia não é uma tarefa simples, é uma tarefa razoavelmente complexa. Então, a gente, do ponto de vista humano, já é difícil, mas do ponto de vista divino, que a Bíblia também é um livro, a Bíblia é um livro divino humano, então isso requer realmente reflexão e preparo espiritual. Além disso, existe a questão da nossa limitação para interpretar. A nossa mente é limitada. Interpretar não é uma coisa fácil. Às vezes a gente pega um texto e pessoas diferentes podem entender de maneira diferente. Mas só que, assim, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que levar em consideração que existe uma intenção por trás do texto. Deus inspirou os profetas, os autores, porque Deus queria transmitir uma mensagem, né? E a interpretação, o objetivo da interpretação é a gente tentar chegar o mais próximo possível dessa intenção original de Deus, né? A mensagem que Deus quer transmitir. Então, qual é a atitude que a gente deve ter? De oração, atitude de fé, né? E pressuposições. O que é uma pressuposição? Ou seja, a pressuposição é uma forma de pensar com base na qual eu vou tomar decisões. Por exemplo, a Bíblia é um livro inspirado, essa é uma pressuposição. Mas tem gente que lê a Bíblia sem aceitar que a Bíblia é um livro inspirado. Por exemplo, eu fiz mestrado
em instituição fora da igreja, e as pessoas lá, os professores, não acreditavam que a Bíblia é um livro inspirado. Né? E eu fiz um mestrado em ciências da religião, e as pessoas não acreditavam nisso. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é uma pressuposição fundamental. Humildade, né? Ou seja, às vezes a gente acha que entendeu tudo, mas é importante a gente ser humilde e ouvir os outros, né? E por que humildade? Nossa limitação, a gente tem que ouvir o outro, tem que ter paciência, porque o fato de você ter lido o máximo possível sobre um texto não significa que você já sabe tudo sobre ele, que eu sei tudo sobre ele. Então a gente precisa ter paciência, porque à medida que a gente vai lendo, quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai entendendo. Mas outras atitudes também para estudar a Bíblia. Curiosidade. Você tem que querer saber o que está ali. Perseverança. Né? Às vezes está difícil, mas você continua insistindo e a gente vai... Deus vai abençoar, a gente vai conseguir entender. E outra coisa extremamente importante, que a gente chama de neutralidade. Ou seja, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia tentando achar nela o que ela está dizendo e não o que eu quero que ela diga. Né? Vou dar um exemplo clássico disso. Muitos tradutores traduziram Apocalipse 1:10 colocando o domingo ali, em vez de colocar a expressão dia do Senhor. Então, se você pegar, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje, não a nova edição, mas a edição antiga, você iria encontrar lá que João encontrou-se na ilha de Patmos no domingo. Pergunta, o texto está falando que foi no domingo? Não. A expressão que o texto utilizou é dia do Senhor. Mas alguém queria ler domingo ali. Ou seja, ele interpretou com base na pressuposição que ele tinha. Isso não está correto. Ou seja, eu tenho que ter uma neutralidade para permitir que a Bíblia diga o que ela quer dizer e não o que eu quero que ela diga. Né? E isso acontece em diversos níveis, pode acontecer com todos nós, né? Em diversos níveis. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a questão da neutralidade, ela é extremamente importante, né? Então, deixa eu avançar aqui, revisando as etapas do estudo da Bíblia: observação, o que é isso? O que o texto diz; interpretação, o que o texto significa; aplicação, o que o texto significa para mim. No processo da observação, algumas perguntas básicas são extremamente importantes. Quem está envolvido na história? Ou seja, quem são os personagens? O que foi que aconteceu? Como é que você presta atenção nisso? Os verbos que o texto utiliza. Quando, onde, ou seja, o texto menciona lugares, né? E como aconteceu. Por que aconteceu? Então, tudo isso são perguntas que nós fazemos no processo de observação. A gente observa os padrões de repetição, né, os contrastes, relações de causa e efeito, para poder responder essas perguntas. Né? Antes da gente entrar na questão da interpretação, uma última etapa no processo de observação é a comparação de versões. Isso aqui nos ajuda demais. Comparar versões. Então, você pega a Almeida Revista Atualizada, você pega a nova versão internacional, você pega a nova tradução na linguagem de hoje, enfim, você pega versões diferentes e para você perceber o que está acontecendo no texto. Comparar versões é importante principalmente para pessoas que não conseguem ler no texto original, hebraico e grego. Porque quando você pega versões diferentes e as versões mostram diferenças, né? Então você começa a pensar o seguinte: espera aí, então deve ter alguma coisa difícil de traduzir aqui. Deixa eu dar um exemplo. Eu dei ali Provérbios 18, 24. Eu vou dar um exemplo aqui, vou utilizar o Logos agora. Na próxima aula, eu vou falar mais sobre o Logos, ok? Porque o Logos pode nos ajudar muito nesse processo. Vou pegar aqui Provérbios 18, 24. E vou... Oi. Isso aí eu sempre faço, porque no telefone, né, ele tem várias versões da Bíblia. Então, se você highlight aquele versículo,
Aí se eu compara, se eu aperta compara, ele compara todos os versículos de outras tradições. Aí eu entendo bem melhor do que está falando, que às vezes a palavra, o sentido não faz sentido para mim, aí eu consigo entender o que está falando. É verdade, Jean. Isso ajuda demais. Demais. Isso ajuda demais. Muito, muito, muito bom comentário. Gente, olha, eu peguei aqui Provérbios 18, 24, em 5 versões. Está aqui a Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a Revista Corrigida, a Tradução Brasileira e a Nova Versão Internacional. 5 versões. Vocês conseguem ver a tela e conseguem me dizer diferenças entre essas versões? Deixa eu... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Olha, na Revista Atualizada diz o seguinte: o homem que tem muitos amigos sai perdendo. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: quem que tem muitos amigos pode cair em desgraça. Não é a mesma coisa, assim já é um pouquinho diferente, né? Na Revista Corrigida diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Bem diferente. Muito diferente. Muito diferente. Totalmente. Totalmente diferente, né? Na tradução brasileira diz: quem faz para si muitos amigos, fá-los para a sua desgraça. Na Nova Versão Internacional diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Então vocês vejam que a Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a tradução brasileira, a Nova Versão Internacional, elas são até parecidas, mas a Revista Corrigida é totalmente diferente, porque cair em desgraça ou arruinar-se, ou sair perdendo, é completamente diferente de congratular-se. Vamos ver a segunda parte do verso. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Revista Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Bem parecido. Na Revista Corrigida, mas há amigo mais chegado que um irmão, bem parecido. Tradução brasileira, mas há um amigo que é mais chegado que um irmão. E Nova Versão Internacional, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Então, vocês vejam que a segunda parte do verso está ok, mas a primeira parte é diferente. Qual é a conclusão que você chega? A conclusão é a seguinte: existe alguma dificuldade de traduzir uma palavra no texto original. E aí você quer entender melhor o texto, o que você vai fazer? Você vai estudar esta palavra. Aí eu vou mostrar quais são as ferramentas para você estudar uma palavra do texto. Vou mostrar as ferramentas. Mas vejam o quanto é importante você conhecer a diferença de versões, né? Se você quiser, aqui no Logos, você tem como o texto marcar as diferenças. Olha só. Aqui de azul, o texto marcou as diferenças. E ele ainda diz a porcentagem de diferença. Ele diz a porcentagem. Veja, o primeiro texto, ele marca diferença 0, porque não está comparando com ninguém. A segunda versão, ele está dizendo aqui, olha, 26% de diferença. Não sei se vocês estão vendo. Uhum. A Revista Corrigida está dizendo 20% de diferença. A tradução brasileira, 42% de diferença. E a Nova Versão Internacional, 46% de diferença. Então, veja que ferramenta fenomenal isso aqui. Você tem as versões e diz a diferença. E se você quiser, eu vou marcar aqui um botãozinho e ele vai mostrar para mim onde está a diferença. Veja, a Revista Atualizada disse: o homem que. Já a Nova Almeida Atualizada não usa a palavra homem, só diz quem que. Então, vocês viram a diferença? Então, o Logos, não somente ele aponta a porcentagem de diferença, como também mostra onde está a diferença. E, logicamente, vocês estão vendo aqui, olha, na Revista Corrigida, pode congratular-se. O que está em azul é o que está diferente da versão que está servindo de comparação. Então, gente, isso aqui é um recurso fenomenal para você estudar a Bíblia. Quando você pega 5 versões e as 5 estão dizendo a mesma coisa, você pode ter segurança que não existe nenhuma dificuldade de tradução de nenhuma palavra. Mas quando você
pega diferentes versões e você tem traduções diferentes, então você tem que parar e pensar o seguinte: não, peraí, eu preciso estudar esse texto para entender melhor, ok? Então, o recurso da comparação de versões é um recurso fenomenal ainda no processo de observação, para você notar coisas no texto. Então, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Eu ia dar o exemplo de 1 Samuel 18, 23, mas vou pular isso aqui. Vocês vão, assim que terminar o curso, eu vou mandar esse PowerPoint para vocês. Então, toda essa anotação está aqui. Então, vamos aqui agora, só vou introduzir, a gente vai fazer isso na próxima aula. Quais são as perguntas que nós fazemos durante a etapa da interpretação? As perguntas são essas. Quem escreveu? Eu estou lendo, por exemplo, Atos 1:8. Quais são as perguntas que eu faço? Quem escreveu esse texto? O que foi que ele escreveu? Esse o que tem que ver ali com o processo de observação. Você identificar o que o texto está dizendo. Para quem escreveu? Qual é a audiência? Onde escreveu? Onde estava a pessoa quando escreveu esse texto? O autor. Quando ele escreveu? Ou seja, qual é a data? Por que ele escreveu? Qual é a razão? E como ele escreveu? Qual foi o estilo que ele utilizou? Né? Então, veja só, quando você faz essas perguntas, você tem uma resposta para dar. Então, aqui, quem? Ou seja, você quer saber quem é o autor. Essa é a resposta. No caso de Atos, foi Lucas. O que ele escreveu, qual é o contexto, além de você identificar ali o texto no processo de observação, você quer saber também qual é o contexto literário. O que foi que ele escreveu? Esse texto é uma narrativa, esse texto é uma poesia, esse texto é uma biografia, esse texto é uma parábola. Afinal de contas, o que é esse texto? Né? Eu vou explicar isso mais adiante. Para quem escreveu, ou seja, a audiência, onde escreveu? Eu estou querendo saber qual é o contexto geográfico. Quando ele escreveu? Ou seja, eu quero saber qual é o contexto histórico. Por que ele escreveu? Eu quero saber qual a situação motivadora. Por exemplo, por que Paulo escreveu as cartas aos Coríntios? Porque a igreja estava enfrentando diversos tipos de problemas e Paulo queria orientar a igreja. Então, isso é importante para a gente interpretar o texto. Como escreveu, ou seja, qual é o estilo, qual é o nível de linguagem, né? Qual a escolha de palavras, né? Tudo isso é muito importante, ok? Então, onde é que a gente começa o processo de interpretação? Estudando as palavras que compõem o texto. Pastor, só uma perguntinha. Sim. Existe muita dúvida com relação a quem escreveu para os hebreus, não é? Exato. São duas questões, Joneide, relacionadas a Hebreus. Uma, quem foi que escreveu Hebreus, e outra, para quem escreveu. Né? A segunda pergunta é mais fácil de responder do que a primeira. Né? Existe muito debate sobre quem escreveu a carta aos Hebreus, mas nós, assim, a gente tem, digamos assim, uma certeza de que foi Paulo, embora hoje quase ninguém mais aceita que Paulo escreveu Hebreus. Mas Ellen White menciona várias vezes assim, ela fala assim, Paulo escrevendo aos Hebreus, né? Algumas pessoas dizem assim, não, mas Ellen White estava apenas mencionando uma coisa que era conhecida na época. Na época dela havia a ideia de que Paulo era o autor de Hebreus, mas hoje não existe mais isso. Ok? Então se discute muito, verdade, Joneide, se discute muito quem foi que escreveu. Eu, particularmente, eu acredito que foi Paulo. Não é? Eu acho que a gente tem razões para isso, acreditar que foi Paulo. E também se discute para quem o texto de Hebreus é dedicado, é direcionado. Se são judeus cristãos, não é? Se são gentios, mas tudo indica que são judeus cristãos por causa da linguagem que se utiliza ali, mas de fato existe um debate, Joneide, sobre isso. Muito bem lembrado.
E esse seria o único livro da Bíblia que não se tem certeza de quem foi o autor? Não. Por exemplo, quem escreveu Reis, se discute também quem foi que escreveu Reis. Se discute quem foi que escreveu Samuel. O livro leva o nome de Samuel, mas se discute quem foi que escreveu, se de fato foi Samuel, não é? Mas o problema é que Samuel morre, não é? Então, quem é que teria escrito o restante? No caso, acho que talvez Hebreus seria o único livro do Novo Testamento, talvez. Do Novo Testamento, talvez não. Por exemplo, deixa-me ver. Eu diria que tem mais livros do Novo Testamento. Entre os teólogos conservadores, não resta dúvida sobre a autoria dos demais livros. Sabe, alguns questionam a autoria das cartas de João, se foi João realmente que escreveu ou se foi um discípulo de João, né? Mas do ponto de vista assim mais conservador, a gente não tem razões para acreditar que João não tenha sido o autor das cartas. Então existe discussão em relação a outros livros, mas no meio dos teólogos assim mais conservadores, não. Talvez Hebreus seria o único realmente. Hebreus seria o único. Pastor, o senhor falou que Atos que escreveu foi Lucas. Atos foi Lucas. E quando a gente lê o primeiro versículo de Atos, o que está escrito lá? O protocolo. Escreveu o primeiro Escreveu o primeiro tratado, o Teófilo, não é? Teófilo, yeah. Exato. Ou seja, quando você lê Lucas, você percebe que a introdução é muito semelhante. Então, tudo isso mostra. E, além disso, foi feito um estudo com o livro de Lucas e o livro de Atos por 2 médicos que têm formação em teologia. E eles chegaram à conclusão de que Lucas, que tanto o Evangelho quanto Atos, você tem uma presença muito grande, um índice muito alto de palavras do campo da medicina do primeiro século. Então, e quando você vai para Colossenses, Paulo identifica Lucas como médico, né? Então você tem muitos indícios de que Lucas é o autor dos 2 livros. Será que é assim que também eles falam que quem escreveu Hebreus foi Paulo, pelo mesmo indício de como escrever, ou não? Como é que é? Você pode repetir? Por ter escrevido Hebreus, será que não dá para comparar da forma que Paulo escreveu em outros livros? Dá sim. Essa que é a questão. É por isso que alguns duvidam que Paulo seja o autor de Hebreus. A linguagem é diferente. As palavras são diferentes. O jeito de escrever é diferente. Assim, porque quando você lê o texto em português, você pensa que é tudo a mesma coisa, porque o tradutor ele acaba uniformizando a linguagem. Mas quando você vai para o texto grego, você percebe a diferença entre Marcos e Lucas, por exemplo. É muito clara a diferença quando você lê o texto grego. É muito clara a diferença se você pegar Mateus e Marcos. Você pegar Pedro e pegar Paulo. É muito clara a diferença. E você pega Hebreus e você pega, por exemplo, Romanos, você pega Gálatas, o jeito de construir as sentenças é diferente. Então, por isso alguns dizem, não, Paulo não pode ser o autor de Hebreus. Só que a gente tem explicação para isso. A gente tem explicação para isso. Você tá escrevendo para uma audiência diferente. Então, por exemplo, o jeito de eu escrever uma carta para minha esposa é diferente de eu escrever uma carta para Jean. Eu não vou escrever do mesmo jeito, eu não vou usar as mesmas palavras, não é? Não tem como. Então, você muda a audiência, você muda o jeito de escrever. Então, a gente tem como explicar essa diferença, né? Alguns dizem, não, mas você tem temas que são tratados em Hebreus que não são tratados em outras cartas. Ok, mas por quê? Porque mudou a audiência. Então, Paulo mudou a audiência-alvo, então você pode mudar os temas de acordo com a necessidade. Então, por isso, gente, quando a gente está interpretando a Bíblia, saber quem foi que escreveu, para quem escreveu, todas essas perguntas são extremamente importantes para você interpretar melhor o texto bíblico, né? Talvez isso é uma porque... Desculpa. Não, pode falar, Juneide. Não, talvez porque o senhor falou que Hebreus, a audiência, eles falam que talvez tenha sido os judeus cristãos,
E os outros eram gentios, digamos Uhum. assim? Sim, exatamente. Exatamente. Por exemplo, ele está escrevendo para os Gálatas, você tem ali gentios, a igreja é formada... Você tem judeus também, você tem judeus convertidos ao cristianismo também, né? Mas é uma audiência, digamos assim, mais misturada, né? É uma audiência mais misturada. Você tem muitos gentios. Então, essa audiência, essa mudança de audiência já é razão suficiente para você ter uma maneira diferente de escrever, né? Mas hoje muita gente não acredita que Paulo é o autor de Hebreus. Eu acho que a gente tem razões ainda para acreditar que ele é o autor, né? E para mim, sobretudo, há algumas afirmações de Ellen White que deixam transparecer que Paulo é o autor de Hebreus, né? Muito boa pergunta, professor Santana. Não, porque nos evangelhos, Mateus, por exemplo, escreveu para os hebreus. O foco dele foram mais os hebreus. Já o Marcos, Lucas e João, o foco dele foi mais os gentios, não é isso mesmo? Mateus, assim, fica assim, pela linguagem que ele utiliza, fica bem claro que ele tem uma audiência judaica, né, como alvo. Marcos e Lucas, assim, já é um pouquinho diferente, né? Por exemplo, em Marcos você tem muitas palavras latinas que não são comuns no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, então você percebe que existe uma intenção de alcançar gentios, tanto em Marcos quanto em Lucas. E em João você não tem muito isso. E por que não tem? Porque João, ele escreveu... Quando João escreveu, possivelmente ele já tinha Mateus, Marcos e Lucas. Então ele pensou o seguinte: peraí, eles já trataram desses assuntos, eu vou tratar de assuntos que eles não trataram ainda. Não é? Então, assim, a gente costuma dizer que João é, digamos assim, um evangelho universal. Não é? Não, ele não está direcionado para uma comunidade específica. Entendi. Mas Marcos e Lucas, realmente, você vê uma diferença em relação a Mateus. Então, se fosse o mesmo autor dos 4 evangelhos, escrevendo para públicos diferentes, a maneira dele enfocar seria diferente, não seria? A maneira até dele... Possivelmente mudaria a forma Então, de... é o que pode ter acontecido com Hebreus, né? Exatamente. É o que pode ter acontecido com Hebreus. Olha, Hebreus tem um dos melhores gregos do Novo Testamento. Hebreus tem um dos melhores gregos do Novo Testamento. Em alguns momentos, o jeito da escrita de Hebreus lembra o grego clássico. Então, assim, realmente, o nível de linguagem é diferente, o jeito de construir as sentenças é diferente. Se você pegar o texto grego de Hebreus, do verso 1 ao verso 4 é uma sentença só. 4 versos é uma sentença só, uma sentença muito longa. Embora Paulo goste de sentenças longas, a gente vê isso em outras cartas, mas isso não é tão comum dele. Ele gosta de sentenças longas, mas não tão longas assim, né? Então, assim, realmente existe muita discussão sobre Hebreus. Teve um autor antigo que ele disse o seguinte, que, olha o que ele disse, a carta de Paulo aos Hebreus não é carta, não é de Paulo e não é aos Hebreus. Ele brincou dizendo, a carta de Paulo aos Hebreus não é carta, não é de Paulo, não é aos Hebreus. Isso, assim, acho que no segundo século isso. Então, essa discussão sobre a autoria de Hebreus, ela é antiga, mas, repetindo, a gente tem razões suficientes, eu acredito que nós temos razões suficientes para acreditar que Paulo é o autor de Hebreus. Gente, é o seguinte, são 9h09, eu penso o seguinte, nós podemos orar, e se alguém quiser, assim, continuar fazendo perguntas, a gente pode continuar conversando um pouquinho, mas eu acho que a gente poderia orar para finalizar. Antes, a gente vai orar, e aí eu tenho 2 coisas que a gente pode fazer. Uma é definir quando vai ser a próxima aula, e outra, se alguém tiver mais alguma pergunta sobre o assunto, ok? Vamos orar, então? Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esses momentos agradáveis que passamos juntos aqui estudando a Tua Palavra. Te agradecemos porque o Teu Santo Espírito tem nos iluminado, tem nos ajudado, e nós, ó Deus, podemos entender melhor o que o Senhor quer nos falar através da Tua Palavra. Então, nos ajuda, ó Deus, a
a desenvolvermos mais ainda esse hábito de estudar a Bíblia, utilizando esses recursos que nós temos aprendido. Nos ajude a colocar em prática e também ensinar a outras pessoas. Por favor, permaneça conosco. Nos conceda uma semana de paz, repleta de bênçãos. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ok, Wilma.